Meu colega compartilhou minhas mensagens privadas com todo o escritório e ninguém sabia o que dizer. O riso começou baixo, quase abafado, mas logo explodiu como uma gargalhada coletiva que atravessou as paredes do escritório. O som de teclados parou, cadeiras giraram, olhares se voltaram para mim. Minhas mãos suavam e tremiam quando percebi que todos encaravam a tela do projetor improvisado, e lá estavam, linha por linha, minhas mensagens privadas. Mensagens que eu havia mandado para um amigo próximo, desabafando sobre como me sentia sufocado no trabalho, como achava injusto o favoritismo do chefe, como sonhava em sair dali para começar uma vida nova. Meu coração batia como se quisesse arrebentar minhas costelas. Era um linchamento silencioso, uma execução social diante dos olhos de todos. E no canto da sala, com um sorriso quase perverso, estava ele, Rodrigo. Rodrigo sempre soube onde cutucar. Se eu fosse tímido, ele faria piadas sobre isso. Se eu mostrasse confiança, ele encontraria uma maneira de transformar em arrogância. Era como se ele tivesse prazer em me desmontar peça por peça. E naquele momento, ao exibir minhas mensagens sem consentimento, ele conseguiu. A humilhação era tão crua que eu me sentia nu, exposto diante de estranhos. Alguns riam, outros desviavam o olhar, incapazes de lidar com a violência daquele ato. Ninguém ousava intervir. Enquanto eu tentava respirar, flashes de memórias me atingiram como facas afiadas. Lembrei do meu pai, sentado na varanda, lendo em silêncio, enquanto eu estudava ao lado, e de como ele sempre dizia que as palavras carregam o peso que damos a elas. Lembrei da minha mãe, que deixava bilhetes escondidos no meu estojo quando eu ia para a escola. Você é forte. Não se esqueça. Esses pequenos gestos de amor se chocavam brutalmente com a frieza de Rodrigo, com a indiferença do escritório que o assistia destruir alguém sem remorso. No começo, ele disfarçava sua toxicidade em pequenas brincadeiras. Ah, fulano, você é tão lento que dá vontade de adiantar o relógio só para ver se acompanha. Risadas superficiais seguiam, e eu engolia em seco. Depois vieram as coincidências, documentos sumindo da minha mesa, e-mails importantes misteriosamente não enviados, reuniões para as quais eu nunca era avisado. A cada deslize meu, Rodrigo estava lá, pronto para expor diante de todos. Era um processo calculado de desgaste, que parecia ter como objetivo me quebrar por completo. Mas o que aconteceu naquele dia extrapolou todos os limites. Era mais do que bullying corporativo, era um crime. Minhas mensagens privadas foram roubadas, expostas publicamente sem meu consentimento. Era invasão, era difamação. E, mais do que tudo, era um ataque direto à minha dignidade. Eu queria gritar, queria arrancar o projetor da tomada, mas minhas pernas estavam paralisadas. No fundo, eu sabia, a humilhação já estava feita. O silêncio de meus colegas apenas carimbava minha sentença. As consequências não demoraram. Eu saí da sala aos tropeços, ouvindo o burburinho se espalhar pelos corredores. Ele realmente falou isso. Será que o chefe vai descobrir? Coitado. Mas ninguém me defendeu na hora. No dia seguinte, Rodrigo foi chamado pela diretoria. A notícia correu rápido, uma denúncia havia sido feita. A polícia foi envolvida. Em pouco tempo, o escritório inteiro sabia que ele estava sendo investigado por invasão de privacidade. A queda dele foi tão meteórica quanto o orgulho que exibia ao me ridicularizar. No bairro, o nome dele começou a circular como sinônimo de vergonha. Fofocas surgiram, sabe aquele cara? Foi demitido por expor um colega. A polícia está investigando, parece coisa séria. Ele, que tanto buscava atenção e riso às custas dos outros, agora era evitado. Amigos se afastaram. A família dele, antes tão orgulhosa, andava cabisbaixa nas ruas. E então veio o silêncio. Sem a presença dele, o escritório parecia respirar de novo. Mas esse silêncio não era reconfortante. Era inquietante, como se todos esperassem o próximo ato de um drama inacabado. E eu não conseguia relaxar. Sentia que Rodrigo ainda estava por perto, mesmo ausente. As primeiras revelações sobre o passado dele surgiram em conversas sussurradas. Descobriu-se que ele havia feito algo parecido em empregos anteriores, manipular informações, expor colegas, sempre escapando por pouco. Ele já carregava um histórico de crueldade, só que ninguém tinha coragem de denunciá-lo. Eu não era o primeiro, apenas fui o mais visível. Mesmo depois de afastado, ele encontrou formas de tentar se aproximar. Primeiro, uma mensagem anônima em minha caixa de e-mail: "Você não entende o que eu passei."
Depois, cartas deixadas em minha porta, escritas à mão, onde ele falava de arrependimento, de como tudo tinha sido uma brincadeira que saiu do controle. O mais estranho era o tom, não havia raiva, mas uma tentativa distorcida de justificar. Um dia, ele fez algo inesperado. Ouvi dizer que ajudou uma vizinha idosa a carregar compras pesadas, algo que nunca faria antes. Pequeno, quase banal, mas foi o primeiro gesto real de bondade que eu já soube vindo dele. Aquilo me confundiu. Seria possível que ele tivesse mudado? Com o tempo, e sob vigilância da própria justiça, Rodrigo começou a se reintegrar lentamente. Não como antes, não havia espaço para confiança plena. Mas ele estava presente de novo, orbitando nossas vidas com cuidado, talvez medo. As dinâmicas mudaram. Minha família, que antes só ouvia minhas queixas sem entender, agora estava próxima, ajudando-me a lidar com os ecos da humilhação. O escritório também se reorganizou, regras mais rígidas de privacidade foram implementadas, e eu, pela primeira vez, senti que tinha voz. Mas havia algo que ainda me inquietava. Em cada carta, em cada gesto dele, parecia haver algo não dito. Uma camada oculta, uma sombra que não desaparecia. Era como se Rodrigo tivesse mais segredos escondidos, esperando o momento certo para virem à tona. E naquela noite, ao encontrar mais uma carta deslizada por baixo da minha porta, com a frase "Você ainda não sabe tudo", percebi que a história estava longe de terminar. A carta estava ali, silenciosa, quase se misturando ao carpete gasto da minha sala. Peguei-a com mãos trêmulas, lembrando imediatamente da sensação de humilhação que Rodrigo me causara meses antes. A escrita parecia familiar, mas havia algo diferente, calma, quase paciente, como se ele tivesse planejado cada palavra para me provocar e me intrigar ao mesmo tempo. "Você ainda não sabe tudo", dizia, em tinta preta que parecia absorver a luz do quarto. Senti um arrepio subir pela minha espinha, misto de medo e curiosidade. Durante dias, eu fiquei alerta. Cada ruído do corredor me fazia olhar para a porta, cada notificação no celular me deixava tensa. Era como se Rodrigo tivesse deixado um eco de sua presença em minha vida, invisível, mas insuportavelmente real. E, apesar do medo, uma parte de mim queria entender por que ele fazia isso. O que o motivava? Sempre imaginei que sua crueldade vinha de algum vazio interno, algum trauma que ele não sabia lidar, mas agora começava a questionar se havia algo mais, algo que eu ainda não tinha percebido. O escritório continuava seu ritmo habitual, mas a sombra dele ainda pairava sobre todos nós. Colegas comentavam em sussurros, olhares desconfiados passavam de um lado para o outro. Alguns pareciam aliviados por ele não estar mais presente fisicamente, mas outros estavam tensos, porque a incerteza sobre seu próximo passo persistia. Eu tentava manter o foco, mas era impossível ignorar o peso da carta, como se fosse uma corrente invisível prendendo minha mente. Ao mesmo tempo, memórias antigas começaram a surgir com mais força. Recordei-me de episódios de infância, de pequenos abusos velados que ninguém notara. Rodrigo não era a primeira pessoa a tentar controlar, manipular ou humilhar, ele parecia ter aprendido isso desde cedo. Lembrei de quando eu era adolescente e algumas palavras de desprezo dentro de casa me marcavam mais do que qualquer bronca. A sensação de que ninguém me via direito, de que minhas vulnerabilidades eram exploradas, agora fazia sentido, ele se alimentava desse padrão, transformando inseguranças alheias em arma. Enquanto isso, meu próprio comportamento mudava. Eu não queria mais ser vítima passiva, mas também não queria alimentar seu jogo. Aprendi a criar barreiras, a medir minhas reações, a não ceder à provocação. O medo e a raiva se misturavam, mas lentamente eu descobri que havia uma força dentro de mim que ele não podia tocar. Cada gesto meu, cada decisão de proteger minha privacidade e meu espaço, era um pequeno triunfo sobre ele. Então, um dia, tudo escalou novamente. Um e-mail anônimo chegou para o RH com detalhes do que Rodrigo supostamente havia feito em outros empregos, tentando manchar minha reputação e a dos colegas que haviam me apoiado. Era uma jogada inteligente e perversa. Enquanto eu tentava me recuperar do trauma, ele tentava reescrever a narrativa, colocar dúvidas sobre quem era culpado. Fiquei tensa, mas desta vez não estava sozinha. Meus colegas que haviam testemunhado sua maldade se uniram, e a verdade veio à tona rapidamente. As acusações dele se desfizeram, e a investigação confirmou que eu não tinha culpa. Mesmo assim, o episódio deixou cicatrizes. A confiança no ambiente de trabalho estava abalada, e eu sentia o peso da suspeita pairando sobre todos. Mas, em meio a essa turbulência, algo inesperado aconteceu. Rodrigo enviou um gesto quase incompreensível de arrependimento.
Um bilhete simples, entregue discretamente a um colega. Sei que errei. Não espero perdão, apenas compreensão. Não havia desculpas, não havia justificativas, apenas reconhecimento de um erro. Foi o primeiro momento em que percebi que ele poderia ter capacidade de mudança, ainda que mínima. Não era a redenção completa, mas era um lampejo de humanidade. E isso me fez refletir sobre como pessoas tóxicas, mesmo depois de crimes emocionais ou sociais, carregam fragmentos de possibilidade de transformação. Mas era preciso cautela. Eu não podia esquecer tudo de uma hora para outra. Nos meses seguintes, Rodrigo continuou sua tentativa de reintegração indireta, curtidas em posts antigos de colegas, mensagens de bom dia enviadas de maneira discreta, pequenos gestos de bondade que não podiam mais ser ignorados. O efeito era perturbador, parte de mim queria acreditar, mas outra parte permanecia vigilante, sabendo que qualquer deslize poderia desencadear uma nova humilhação. Aprendi a navegar entre o receio e a observação, mantendo limites claros. Enquanto isso, minha família também começou a perceber o impacto que esses episódios haviam tido sobre mim. Minhas memórias de apoio e amor, tão presentes em minha infância, tornaram-se um refúgio. Os bilhetes da minha mãe, os conselhos silenciosos do meu pai, pequenas recordações de carinho, ajudavam-me a manter a sanidade emocional diante do caos que Rodrigo havia causado. A vida, apesar do trauma, começou a se reorganizar de maneira mais sólida, com relações mais transparentes e comunicação mais direta. No trabalho, a cultura mudou. Normas sobre privacidade foram reforçadas, protocolos de confidencialidade revisados. E eu, mesmo receosa, comecei a perceber que tinha voz e poder, que podia influenciar o ambiente de forma positiva. Rodrigo ainda existia como uma sombra distante, mas já não dominava mais minhas emoções. No entanto, a carta que havia recebido meses antes nunca saiu da minha mente. Sua frase final ecoava repetidamente: "Você ainda não sabe tudo." Havia algo que ele não tinha contado, algum segredo que ainda estava por vir, uma peça que faltava no quebra-cabeça da sua maldade. E eu sabia que, quando isso surgisse, nada mais seria como antes. O dia começou como qualquer outro, mas eu sentia no ar uma tensão que não conseguia ignorar. Um frio estranho descia pela minha coluna enquanto caminhava para o escritório, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Rodrigo havia reaparecido, não fisicamente, mas com sinais sutis de que ainda estava observando cada movimento meu. Um bilhete deixado no quadro de avisos do corredor: "Nos vemos mais tarde", simples, direto, carregado de ameaça velada. Meu estômago se revirou. A sensação era a mesma de antes da humilhação no projetor, mas agora eu estava mais preparada, ou ao menos, achava que estava. Ao entrar na sala, percebi os olhares dos colegas. Alguns desviavam rapidamente, outros se mantinham fixos em mim, cheios de curiosidade e preocupação. A tensão se multiplicava a cada passo que eu dava. E então, ele apareceu. Rodrigo, de forma inesperada, atravessou a porta como se nada tivesse acontecido, com um sorriso neutro, quase ensaiado, nos lábios. O ar ao redor dele parecia denso, carregado de intenções que eu não conseguia decifrar. Ele começou devagar, cumprimentando alguns colegas com naturalidade, mas cada palavra era calculada, cada gesto era uma demonstração de controle. Meu coração disparava, e minhas mãos suavam novamente, lembrando-me do dia em que ele projetou minhas mensagens para todos verem. Mas algo havia mudado, ele parecia mais atento, mais paciente, como se estivesse testando meus limites antes de dar o próximo passo. O ponto de ruptura aconteceu durante a reunião semanal. Rodrigo pediu a palavra, algo que não fazia há meses. Ele começou com uma desculpa formal, mas logo desviou o olhar para mim, e então a tensão explodiu. Ele revelou detalhes de conversas que eu mantinha com colegas sobre problemas internos do departamento, tentando transformar preocupações legítimas em críticas à minha competência. O efeito foi devastador, sussurros percorriam a sala, olhares se voltavam para mim, e eu senti aquele velho pânico engolindo meu peito. Mas desta vez eu não estava sozinha. Minhas observações anteriores e a vigilância do RH garantiam que tudo fosse documentado. E, com um esforço consciente, eu respirei fundo e comecei a me posicionar, respondendo ponto por ponto, sem deixar espaço para distorções. Cada palavra me era uma defesa, cada frase estruturada era um escudo contra a manipulação. A humilhação estava ali, presente, mas eu recuperei parte do controle. O clímax veio quando Rodrigo, tentando me atingir, mencionou detalhes íntimos que não estavam relacionados ao trabalho, informações que ele claramente havia obtido por meios ilegais. O choque tomou conta da sala.
colegas boquiabertos, olhares de indignação e medo misturados. Eu senti que minha mente poderia desmoronar a qualquer momento. Era o ápice de sua crueldade, manipulação, invasão de privacidade e exposição pública, tudo junto. O efeito foi quase paralisante, mas um lampejo de raiva e determinação se acendeu dentro de mim. No entanto, a escalada não ficou sem consequências. O RH imediatamente isolou Rodrigo da reunião e iniciou uma investigação formal. A polícia foi chamada para averiguar a violação de privacidade, e documentos foram apresentados que comprovavam seu histórico de comportamento abusivo e ilegal. A situação se transformou em um escândalo corporativo. Colegas que antes hesitavam começaram a testemunhar, relatos de intimidação, manipulação e assédio vieram à tona. Rodrigo, que sempre se orgulhara de sua inteligência e capacidade de manipulação, viu seu mundo desmoronar em questão de horas. A queda dele foi rápida. Ele foi afastado imediatamente, sob ordem judicial, e enfrentou processos por difamação e invasão de privacidade. Na comunidade, a notícia se espalhou como fogo. Vizinhos comentavam, familiares questionavam, e antigos colegas dos empregos anteriores começaram a se manifestar. A aura de poder que ele carregava se dissipou, substituída por vergonha, isolamento e desconfiança. Ele, que tanto gostava de se colocar acima dos outros, agora se tornava objeto de censura e repulsa. Mesmo com a vitória parcial, o alívio era misto. O escritório estava mais seguro, minhas relações mais sólidas, mas o vazio permanecia. Sentia um silêncio inquietante quando olhava para o lado vazio onde ele costumava estar. Cada vez que ouvia uma notificação ou via um bilhete inesperado, meu coração disparava. O trauma deixava rastros, e a sensação de vulnerabilidade era constante. Durante semanas, eu tentei seguir minha rotina, concentrando-me em tarefas, projetos e pequenas vitórias diárias. Mas rumores sobre o passado de Rodrigo surgiam frequentemente, revelando comportamentos antigos, quase criminosos, que ninguém tinha mencionado antes. Fui percebendo que o mal dele não havia começado naquele dia, ele apenas havia escalado sua crueldade comigo. Era um padrão antigo, persistente, que deixava claro que a manipulação era parte de sua essência. E então, vieram as cartas. Um novo gesto dele, inesperado e confuso. Desta vez, ele escreveu sobre arrependimento genuíno, memórias distorcidas, admissão de erros, pedidos de perdão. Eu li cada palavra com atenção, tentando decifrar intenção real e manipulação velada. Havia algo de verdadeiro, mas também uma tensão, uma ameaça implícita, como se ele testasse meus limites, medindo se eu ainda podia ser vulnerável. Para completar o quadro, veio um gesto altruísta ainda mais surpreendente. Rodrigo ajudou uma família do bairro, um ato de bondade que ninguém esperava. Foi pequeno, quase banal, mas demonstrava capacidade de mudança. Isso me confundiu. Poderia ele, depois de tanta maldade, realmente transformar sua conduta? Ou era apenas mais uma manipulação? O ambiente começou a se reorganizar. Minha família se aproximou, apoiando-me emocionalmente, o escritório reformulou políticas de privacidade, minha vida pessoal começou a se estabilizar. E, apesar de tudo, a sombra de Rodrigo ainda pairava, silenciosa, como uma nuvem prestes a desabar. Naquela noite, ao encontrar outra carta deslizada em minha mesa, quase idêntica à anterior, senti novamente o arrepio familiar. Você acha que viu tudo, mas ainda há peças faltando. O suspense era sufocante, e a pergunta que não saía da minha cabeça ecoava no escuro: estaria eu preparada para enfrentar a verdade que ele ainda escondia? A prisão de Rodrigo foi silenciosa, quase surreal. Ele saiu do escritório algemado, mantendo um semblante frio, como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, sua fachada de arrogância estava rachada. Eu estava entre meus colegas quando os policiais chegaram. A sensação de alívio misturava-se à incredulidade. Finalmente, a consequência real de seus atos havia chegado. Ainda assim, algo em mim permanecia inquieto, um fio de tensão que não se quebrava. Enquanto ele era conduzido para fora, olhares curiosos e comentários surgiam em todos os cantos do bairro. Ouvi dizer que ele finalmente foi preso. Quem diria, depois de tudo o que fez? Acho que ninguém vai sentir falta dele. Cada palavra, cada sussurro, parecia reforçar a dimensão de sua queda. O homem que antes se colocava acima de todos, que manipulava colegas, destruía reputações e invadia privacidades, agora era apenas um nome em um boletim policial, um sujeito isolado da sociedade que ele tanto desejava controlar. O julgamento não demorou a começar. Testemunhos de colegas, registros de mensagens, provas digitais de invasão e difamação foram apresentados.
Cada evidência aumentava a sensação de justiça sendo feita, mas também trazia à tona toda a extensão de sua crueldade. Descobriu-se que Rodrigo não havia se limitado apenas ao meu caso, existiam padrões antigos de manipulação em empregos anteriores, sempre deixando vítimas pelo caminho. A promotoria pintou um retrato claro, ele era metódico, frio e extremamente consciente de seus atos. Em sala de audiência, quando ouvi sua defesa, uma mistura de negação e tentativa de minimizar os danos, senti uma estranha combinação de raiva e desgosto. A arrogância permanecia, mesmo diante da inevitabilidade da sentença. Mas, desta vez, não havia plateia para rir ou apoiá-lo. Ele estava sozinho, enfrentando a consequência direta de cada mentira, cada humilhação, cada ato que destruiu a vida de outras pessoas. A sentença final foi rígida: prisão por invasão de privacidade, difamação e assédio moral, com multa adicional e restrições permanentes de contato com antigos colegas. Foi um golpe definitivo, mas também simbólico. A sociedade, o escritório, e até a vizinhança reconheceram que o abuso não podia ser tolerado. A queda de Rodrigo era completa. No bairro, as fofocas se espalharam como fogo. Amigos de infância comentavam em cafés e mercados: ele sempre foi problemático. Eu não me surpreendo. Famílias que antes ignoravam seus comportamentos agora falavam sobre ele com choque e reprovação. Sua reputação foi reduzida a fragmentos de medo e desconfiança. Onde havia orgulho e controle, agora só restava vergonha e isolamento. E ainda assim, mesmo preso, Rodrigo encontrou maneiras de se manifestar. Cartas chegaram à minha caixa de correio, mensagens enviadas por meio de intermediários, pequenos gestos que tentavam manipular minha empatia. Era como se ele testasse os limites do arrependimento, tentando encontrar brechas para reentrar na minha vida. Mas a experiência me ensinou a manter firmeza. Cada tentativa dele era analisada, filtrada e rejeitada quando necessário. O controle estava finalmente em minhas mãos. Mesmo com a justiça cumprida, o vazio continuava. A calmaria era inquietante, como se cada canto silencioso do escritório e da minha vida pessoal ainda guardasse a memória de seus atos. À noite, ao sentar-me em casa, lembrava de cada detalhe da humilhação no projetor, das palavras que ele compartilhou sem permissão, dos sussurros dos colegas e da sensação de impotência que me consumiu. Era um silêncio pesado, acompanhado da sensação de que algo ainda estava por vir. Enquanto lidava com o alívio parcial, descobri camadas ocultas do passado de Rodrigo. Familiares distantes, ex-colegas e registros antigos revelaram padrões de comportamento que atravessavam anos. Ele já havia manipulado, humilhado e prejudicado outros antes de mim, sempre escapando, sempre evitando consequências reais. Era um ciclo antigo, que mostrava que sua maldade não era momentânea, mas profundamente enraizada. Durante esse período, ele também tentou pequenos gestos de reconciliação. Uma carta reconhecendo erros, uma doação anônima para uma instituição do bairro, e até relatos de ajuda a vizinhos necessitados. Nada disso apagava os crimes, mas começava a criar uma ambiguidade sobre sua natureza. Seria possível que ele estivesse tentando mudar de verdade, ou tudo fazia parte de uma estratégia para recuperar algum tipo de controle ou atenção? Minha família, que tinha observado tudo de longe, começou a se reorganizar de forma mais sólida. Reuniões, conversas longas, apoio emocional constante. Cada gesto de cuidado, cada bilhete ou palavra de incentivo lembrava-me de que o amor e a proteção poderiam superar anos de manipulação. Aprendi a confiar novamente, mas sempre mantendo vigilância, estabelecendo limites claros para qualquer tentativa de manipulação futura. No trabalho, políticas de privacidade e protocolos de segurança foram reforçados. Treinamentos sobre comportamento ético e confidencialidade passaram a ser obrigatórios. A cultura do medo que Rodrigo havia instaurado lentamente deu lugar a um ambiente mais seguro, onde cada pessoa sabia que sua voz teria peso e proteção. E, apesar de tudo, o suspense não desapareceu. A cada carta, cada pequena ação que Rodrigo tentava, havia lembrança de que nem tudo tinha sido revelado. Seus segredos antigos, seu histórico de manipulação e sua capacidade de surpreender ainda pairavam sobre todos nós. E então, uma carta chegou, diferente de todas as anteriores, escrita com uma caligrafia que parecia ter sido aperfeiçoada. Vocês acham que sabem, mas ainda há peças que não viram. Prepare-se. Sentada à minha mesa, olhando para as palavras, percebi que a história estava longe de terminar. A sensação de que o próximo capítulo guardava novas revelações e desafios me fez engolir seco. O silêncio da calmaria era apenas temporário, e a tensão parecia pronta para se transformar novamente em tempestade.
Meses se passaram desde a prisão de Rodrigo, e a rotina do escritório começava a se estabilizar. A tensão do passado ainda estava presente, mas menos aguda. A cada dia, eu observava as pequenas mudanças ao meu redor, colegas mais confiantes, regras de privacidade aplicadas com rigor, e uma comunicação mais clara entre todos. No entanto, ainda existia uma sombra tênue de incerteza, algo que se insinuava em cada carta, em cada gesto suspeito vindo de Rodrigo. Ele começou a tentar se aproximar de maneira mais sutil. Primeiro, um e-mail enviado através de um amigo em comum, expressando arrependimento e tentando explicar seus atos passados. Sei que errei. Não espero perdão, apenas compreensão. A mensagem parecia simples, quase banal, mas carregava uma tensão implícita. Eu lia e relia cada palavra, tentando identificar manipulação e sinceridade, mas a linha entre os dois era tênue, quase invisível. Pouco tempo depois, recebi uma carta entregue discretamente na minha caixa de correio. Desta vez, ele mencionava acontecimentos antigos, memórias distorcidas de erros, reconhecendo a dor que causou. O efeito foi perturbador, parte de mim queria acreditar que ele podia mudar, mas outra parte permanecia alerta, consciente de que qualquer deslize poderia abrir uma ferida antiga. A dualidade entre acreditar na mudança e manter a vigilância tornava cada leitura angustiante. Então, aconteceu algo inesperado. Rodrigo realizou um gesto de bondade que ninguém podia ignorar. Ajudou uma vizinha idosa a carregar compras pesadas, um ato simples, mas significativo, considerando seu histórico de crueldade e egoísmo. A notícia se espalhou pelo bairro, e pela primeira vez, houve relatos de uma ação genuinamente altruísta vinda dele. A sensação de surpresa e confusão tomou conta de mim. Seria possível que ele estivesse começando a transformar seu caráter? Mesmo assim, a reintegração era parcial e cuidadosamente monitorada. Ele não tinha liberdade plena de contato com antigos colegas, encontros eram mediados, qualquer interação registrada. E ainda assim, lentamente, Rodrigo começou a se inserir novamente, mas com limites claros. Em reuniões externas, ele se comportava de forma civilizada, controlando impulsos que antes o faziam explodir ou manipular os outros. Cada gesto seu era analisado, e cada pequena ação positiva registrada como progresso. Enquanto isso, minha família se reorganizava de maneira mais firme e protetora. Nossas relações se fortaleceram, baseadas na transparência e no cuidado mútuo. Pequenos gestos de amor se multiplicavam, mensagens de incentivo, telefonemas, encontros para conversas longas. Aprendi que a força não vinha apenas da reação contra Rodrigo, mas também do suporte que recebia em casa. Os pequenos atos de atenção familiar funcionavam como âncoras, impedindo que a sombra dele me consumisse novamente. No trabalho, a dinâmica mudou profundamente. Normas de conduta foram implementadas com seriedade, e o medo que antes dominava o ambiente deu lugar à confiança. Eu me tornava uma referência para colegas mais jovens, compartilhando experiências, alertando sobre limites e criando uma rede de proteção. Rodrigo estava presente, mas sob vigilância, e seu comportamento parecia estar, aos poucos, alinhado às expectativas de ética e respeito. A reintegração gradual trouxe também momentos de tensão silenciosa. Rodrigo enviava bilhetes de reconhecimento, mensagens curtas tentando explicar sentimentos e arrependimentos, mas sempre mantendo uma ambiguidade que não permitia confiança plena. Cada gesto bom dele vinha acompanhado de um leve desconforto. Seria real ou uma forma de manipulação velada? Aprendi a equilibrar empatia e cautela, permitindo pequenos sinais de humanidade sem abrir portas para vulnerabilidades passadas. Em paralelo, surgiram novas revelações sobre seu passado oculto. Documentos antigos e relatos de antigos colegas mostraram que a crueldade dele se estendia além do escritório, alcançando relações familiares e amizades. O mal não era recente, estava enraizado, mas os gestos de bondade recentes indicavam que, pela primeira vez, ele tentava interromper esse ciclo. Essa percepção trouxe uma mistura de alívio e apreensão. Ele podia mudar, mas ainda carregava um peso imenso de ações passadas. O escritório, minha família e até o bairro começaram a se acostumar com essa nova dinâmica. Rodrigo existia de maneira limitada, mas presente. Havia momentos de interação civilizada, pequenas demonstrações de cuidado, e a constatação de que, apesar de tudo, ele podia conviver sem recorrer a manipulações extremas. E mesmo assim, cada gesto seu era cuidadosamente observado, cada ação avaliada, como se estivéssemos todos medindo a profundidade de sua transformação. Ainda assim, algo continuava a me inquietar. Cada carta, cada mensagem, cada pequeno gesto altruísta trazia um lembrete silencioso. Rodrigo carregava segredos ainda não revelados, peças do passado que poderiam reconfigurar tudo.
Um aviso implícito, velado, mas persistente. E então, em uma noite silenciosa, recebi um bilhete deslizado sob a porta do meu apartamento, com a frase: "Você vê progresso, mas a história não acabou. Há algo que ainda precisa ser entendido." Sentei-me à mesa, segurando o papel com mãos trêmulas. O ar parecia denso, carregado de expectativa e tensão. A calmaria que eu imaginava ter encontrado era apenas superficial, por baixo dela, um suspense crescente persistia. Havia mais por vir, e a sensação de que algo importante estava prestes a ser revelado tornava cada respiração pesada, cada minuto silencioso, uma prova de paciência e vigilância. Os meses seguintes trouxeram uma rotina estranha, quase paradoxal. Rodrigo estava reintegrado de maneira limitada, suas interações sempre monitoradas, mas havia sinais claros de mudança. Ele não era o mesmo homem arrogante que projetara minhas mensagens privadas para todos verem, mas ainda carregava fragmentos de passado tóxico, pequenos resquícios de manipulação que precisavam ser cuidadosamente observados. Cada gesto bom, cada palavra gentil, era analisado, questionado, mas, surpreendentemente, também era aceito quando sincero. No trabalho, a dinâmica mudou permanentemente. Políticas de privacidade e códigos de conduta foram implementados, não apenas como regras burocráticas, mas como proteção real contra qualquer tentativa de abuso. Colegas que antes se sentiam vulneráveis agora se apoiavam, criavam redes de comunicação e aprendiam a identificar sinais de comportamento tóxico. Eu me tornei uma referência nesse processo, guiando outros com base na experiência dolorosa que vivi. O respeito mútuo substituiu o medo, e a sensação de controle que eu havia perdido no passado começou a se reconstruir. Em casa, a vida também se reorganizou. Minha família se fortaleceu a partir do trauma compartilhado, conversas sinceras, momentos de apoio, gestos simples de carinho. Cada pequeno ato de amor funcionava como âncora emocional, protegendo-me de possíveis reviravoltas futuras. E, ainda assim, a lembrança do passado persistia, como uma cicatriz que não desaparece completamente, lembrando-me da vulnerabilidade que enfrentei. Rodrigo, por sua vez, começou a mostrar um lado humano que ninguém esperava. Um gesto aqui, um cuidado ali, pequenas ações que indicavam que ele podia escolher ser diferente. Ajudava vizinhos, cumprimentava colegas de forma civilizada, e até se envolvia em ações voluntárias na comunidade. Nada disso apagava sua história, mas indicava que havia potencial para mudança real. No entanto, a reintegração completa jamais foi possível. Os limites foram claros, interações mediadas, supervisão constante, e restrição de acesso a qualquer situação que pudesse gerar conflito. Aprendi a conviver com ele sem confiar cegamente, mantendo vigilância enquanto observava sinais de humanidade. A tensão constante se tornou uma espécie de normalidade, a presença dele era tolerada, mas sempre com cautela. Ao mesmo tempo, novos segredos do passado vieram à tona. Documentos antigos, relatos de ex-colegas, familiares distantes, tudo indicava que sua trajetória de manipulação não era passageira. Havia padrões antigos, comportamentos reiterados que, mesmo com gestos de bondade recentes, não podiam ser ignorados. Isso reforçava a necessidade de limites claros, vigilância constante e autoafirmação para proteger minha integridade e a das pessoas ao meu redor. Em meio a tudo isso, um episódio chamou a atenção de todos. Rodrigo interveio discretamente para ajudar um colega em dificuldade, um gesto simples, mas com impacto emocional profundo. Pela primeira vez, seu altruísmo não tinha ambiguidade, era genuíno e imediato. Testemunhar aquilo trouxe uma mistura de alívio e perplexidade. O mesmo homem capaz de crueldade extrema podia agora agir com empatia real. Era um lembrete poderoso de que mudança era possível, mesmo para aqueles com passado sombrio, mas também de que vigilância e prudência eram essenciais. A convivência se estabilizou gradualmente. O escritório funcionava de forma mais harmoniosa, minha família encontrava equilíbrio emocional, e eu conseguia respirar mais livremente. Cada interação com Rodrigo era cautelosa, mas não hostil, cada gesto bom dele era registrado, mas não tomado como garantido. Aprendi a aceitar sinais de humanidade sem esquecer a necessidade de limites. O passado não desapareceu, mas deixou espaço para algo novo, uma dinâmica baseada em respeito mútuo, observação e prudência. Mesmo com a calmaria aparente, a sensação de suspense permaneceu. Cartas ocasionais, bilhetes discretos, gestos indiretos, tudo lembrava que ele ainda existia como variável imprevisível. O equilíbrio estava mantido, mas a tensão sutil nunca desapareceu completamente.
Era como uma corda esticada entre confiança e desconfiança, um fio invisível ligando o passado e presente, lembrando-me que histórias humanas raramente têm finais totalmente seguros. E então, em uma noite silenciosa, recebi mais uma carta. Diferente das anteriores, escrita com uma caligrafia firme, direta, quase serena, aprendemos a conviver, mas ainda há muito a ser compreendido. Este é apenas o começo do que podemos construir. Li e reli as palavras, sentindo uma estranha mistura de alívio, cautela e curiosidade. Não era ameaça, não era manipulação evidente, era um convite para observar, aprender e continuar reconstruindo, juntos, uma convivência que havia sido destruída, mas agora tinha a possibilidade de reconstrução. Sentei-me, respirando fundo, percebendo que o ciclo finalmente mudará. Rodrigo não era mais o vilão absoluto, mas também não era completamente confiável. Ele era humano, falível, capaz de crueldade e bondade. E, talvez pela primeira vez, eu compreendi que a verdadeira lição não estava apenas em punir ou ser punido, mas em entender limites, observar mudanças e aceitar que convivência e perdão são processos complexos, que exigem tempo, vigilância e coragem. O silêncio que se seguiu não trouxe apenas paz, mas também uma expectativa. O próximo gesto, a próxima palavra, o próximo detalhe poderiam alterar tudo novamente. E naquela mistura de calma e tensão, de alívio e incerteza, percebi que a vida, como sempre, era feita de nuances. Rodrigo estava presente, parcialmente transformado, e o futuro ainda guardava perguntas não respondidas. Enquanto guardava a carta, uma pergunta pairava na minha mente, silenciosa, insistente, até onde ele realmente mudaria, e quanto ainda permanecia escondido, esperando o momento certo para revelar-se. O suspense continuava, não como ameaça imediata, mas como lembrança de que toda história humana é incompleta, cheia de camadas, possibilidades e riscos. E assim, a história chegou a uma espécie de conclusão, não de fim absoluto, mas de equilíbrio delicado. Justiça foi feita, limites foram estabelecidos, mudanças começaram a surgir, e a convivência passou a existir em uma nova forma, marcada pela observação, prudência e pequenas vitórias diárias. A cicatriz da humilhação ainda estava ali, mas havia espaço para reconstrução, aprendizado e vigilância consciente, um capítulo final que não encerrava tudo, mas mostrava que até mesmo relações profundamente marcadas pela crueldade podem encontrar formas de coexistir, com cautela, respeito e uma tensão saudável que mantém todos alertas para o que ainda pode vir. Fim.